Bom, eu nasci numa família presbiteriana, meu pai era pastor, e creio que foi natural com o meu desenvolvimento que quando eu terminei o ginásio eu decidi estudar para ser pastor igualmente. Fui estudar no Instituto José Manuel da Conceição, que era uma escola de muito boa qualidade do ponto de vista acadêmico, mas bastante conservadora. E de lá fui para o Seminário de Campinas em 1964, ano em que estourou o golpe militar no Brasil, e o seminário e a própria Igreja Presbiteriana sofreram os resultados desse regime militar que se instaurou no país. Durante meu primeiro ano no seminário, a minha maior crise foi sofrer a pressão dos meus colegas. Na verdade, a gente recebia uma educação no seminário em sala de aula e outra educação fora da sala de aula com os colegas. Os colegas que estavam mais avançados, mais adiantados, que procuravam mostrar aos calouros que havia uma outra realidade, além daquela realidade conservadora da qual eles se originavam. Então, meu primeiro ano foi um ano de bastante crise, porque a minha religiosidade tradicional, conservadora, a minha maneira de ver a Bíblia num sentido literal, estava sendo colocada em xeque, não tanto pelos professores em sala de aula, mas pelos colegas nas discussões fora da sala de aula. No meu segundo ano, eu comecei a me movimentar, saindo de uma leitura mais conservadora, tradicionalista, literal da Bíblia, para uma visão que, de certo modo, se pode dizer, era mais sofisticada. Comecei a ler Bultmann, né, que mesmo para hoje é ainda um teólogo bastante radical. Comecei a ler autores que eram bastante críticos do conservadorismo, da postura tradicionalista na religião, na teologia, como o bispo Robinson, que escreveu um livrinho chamado Honest to God, Honesto para com Deus, que mexeu muito comigo, né? E gradativamente eu fui me percebendo como uma pessoa que começava a ter dúvidas e questionamentos em relação às doutrinas tradicionais e ao modo tradicional, literalista, de interpretar a Bíblia. Eu posso dizer que, de certo modo, minha crise era uma crise hermenêutica, uma crise que era causada pelo fato de que eu não conseguia mais ler literalmente a Bíblia, mas tinha dúvidas de como interpretar não literalmente aquilo que eu encontrava na Bíblia. Bultmann, por exemplo, era uma alternativa, que é uma tentativa de demitologizar o Novo Testamento e interpretar, em especial, as cartas paulinas dentro de um arcabouço existencialista, mais ou menos na linha da filosofia de Heidegger. Mas eu comecei, saindo dessa crise tradicionalista, a entrar, eu me senti começando a entrar numa crise que eu poderia chamar de modernista, para usar a terminologia da época. A crise agora, se eu não interpreto a Bíblia literalmente, se eu estou livre para interpretá-la de uma forma que a torna mais compatível com o modo secular, científico de olhar as coisas, com filosofias como, seja de um lado a filosofia existencialista, seja de outro a fenomenologia, seja de outro o marxismo, etc. Onde está o limite? Não é? E por que eu preciso da Bíblia e não vou direto a essas filosofias existencialistas, fenomenologistas, marxistas, etc.?
Então, eu até escrevi na época um artiguete que dizia o seguinte: até onde a gente pode reinterpretar uma doutrina antes de ela se tornar uma outra doutrina e não aquela original? Então, essa crise acabou eventualmente me levando a desistir de estudar teologia, ou desistir de pelo menos ser pastor. Eu nunca realmente perdi o interesse na teologia, mas me senti suficientemente em crise, em dúvida, para não ser mais pastor. Então, em pouco tempo, eu diria que de 1964, quando eu entrei no seminário de Campinas, até 1970, quando eu saí do seminário de Pittsburgh, eu passei por duas crises de natureza bastante diversa, mas que podem ser caracterizadas como crises hermenêuticas, crises relacionadas a como é que você interpreta as escrituras sagradas. De um lado, a forma literalista, tudo ali é verdade, tudo ali deve ser interpretado literalmente, não há erro nas escrituras, e de outro lado, a tese de que você deve usar o texto da Bíblia, mas interpretá-lo segundo categorias que são mais ajustadas, não? À modernidade, que levam em conta o iluminismo, levam em conta a revolução científica, levam em conta a evolução do pensamento ocidental, em especial na área científica e filosófica. Bom, eu sou um liberal à moda antiga, um liberal clássico, um liberal estilo laissez-faire. E eu me descobri liberal, foi no início da minha vida no Seminário de Campinas, quando eu era puxado de um lado e de outro, de um lado pelo meu pai, que queria que eu permanecesse pensando de uma forma tradicional e conservadora a teologia, e de outro lado, colegas que tentavam me levar, de certo modo, além daquilo que eu estava disposto a admitir, alguns marxistas, alguns tentando me convencer que a religião era totalmente mito e coisas desse tipo. Nesse um puxa para cá e outro puxa para lá, eu me senti assim, visceralmente, no direito de pensar por mim mesmo, de não ser levado a pensar conforme queriam uns e outros. Então esse sentimento nasceu em mim durante aquela época. Só veio a assumir, digamos, uma sistematização mais filosófica por volta de 1974, ou seja, 10 anos depois de eu ter entrado no Seminário de Campinas, quando eu li Ayn Rand pela primeira vez. Ayn Rand é uma escritora russa, mas que foi radicada nos Estados Unidos e escreveu toda a sua obra em inglês nos Estados Unidos, que começou escrevendo romances de natureza profundamente filosófica, romances assim de 800 mil páginas, muito densos. E ao ler Ayn Rand, eu me reconheci ali como um liberal, ou seja, eu me reconheci nas ideias dela. E acho muito interessante que a gente, às vezes, não consegue articular um pensamento, mas tem, a nível quase que visceral, um senso da vida, uma sensação de que as coisas devem ser de um jeito ou de outro. E, de repente, a gente encontra alguém que é capaz de colocar em palavras aquele sentimento, que é capaz de articular aquilo de uma maneira que, por mim mesmo, eu nunca teria sido capaz. Então foi naquele momento que eu disse assim, eu sou realmente um liberal, e um liberal não no estilo modernoso do termo, mas um liberal à antiga, um liberal mais no estilo de Locke, Adam Smith, Thomas Jefferson, etc., pessoas que viveram no século XVII e XVIII. O liberalismo é
uma ênfase no direito de cada um pensar por si próprio, ser livre para pensar, ser livre para agir, para ir e vir, para se associar e de se desassociar, para dispor livremente dos seus bens, de suas propriedades, daquilo que foi capaz de amealhar ao longo da vida. Então, o liberalismo é uma defesa da liberdade, uma defesa radical da liberdade. Reconhece a necessidade de um Estado para preservar, para garantir essa liberdade, mas reconhece também que, sendo o Estado governado por homens, ele vai ser inevitavelmente tentado a expandir seus poderes, a crescer e invadir o espaço que deveria ser do indivíduo, do ser humano individual. Então, apesar de o Estado defender e garantir os direitos do indivíduo, ele também é, ao mesmo tempo, uma grande ameaça, talvez a maior das ameaças à liberdade e aos direitos dos indivíduos. Então, desde essa época eu venho pensando nessa linha, tenho talvez ao longo do tempo, em especial nos últimos anos, me radicalizado até mais, me tornado um liberal mais radical, mas a raiz disso tudo está lá atrás, em 1964, quando eu entrei no seminário de Campinas e me senti puxado, né? Literalmente puxado por conservadores e por modernistas que queriam ditar como eu deveria pensar e como eu deveria me conduzir, né? E a minha reação a isso é que me fez um liberal.